Olá, vou comentar agora o artigo 340. Veja bem, antes de comentar, vou relembrar uma informação que eu já passei a vocês. Olha, eu falei que nós temos 7 tipos de sanções, né? Advertência, censura, suspensão até 30 dias ou suspensão superior a 30 dias, remoção compulsória, disponibilidade com proventos proporcionais, aposentadoria com proventos proporcionais e a demissão, que é a pena mais grave. Essa lista está da pena mais leve para a pena mais grave. Depois eu disse que temos 5 autoridades no tribunal que podem aplicar as penas no âmbito do tribunal, né? O Tribunal Pleno vai aplicar as penas contra os servidores, juízes e desembargadores. O Conselho da Magistratura vai aplicar a pena contra servidores e juízes. O presidente vai aplicar contra servidores e juízes. O corregedor vai aplicar a pena contra servidores e os tabeliães, né? E os juízes de direito e juízes substituto de carreira vai aplicar as penas contra os servidores locais lá da comarca onde o juiz trabalha. Então, por exemplo, o juiz de Apuí pode aplicar uma pena contra o servidor lá de Apuí que cometeu irregularidade, mas o juiz de Apuí não pode aplicar uma pena contra um servidor de Manaus, por exemplo. Tá? Beleza. Bom, aí aqui eu coloquei as sanções que são aplicadas pelo Tribunal Pleno, né, desembargador, juiz de direito, coloquei todas as sanções aqui. Aqui eu coloquei as sanções que são aplicadas pelo Conselho da Magistratura. Aqui as sanções que são aplicadas pelo presidente do tribunal. E aqui eu coloquei as sanções que são aplicadas pelo Corregedor-Geral de Justiça. E por fim, coloquei as sanções que são aplicadas pelos juízes de direito. Até aí, tudo bem, você já viu tudo isso. Vamos ler o artigo 340 simplesmente para título de revisão. Veja só. São competentes para a aplicação das sanções disciplinares. Inciso 1. O Tribunal de Justiça ao seu presidente, que é um desembargador, aos desembargadores do tribunal, que são 26, ao Corregedor-Geral de Justiça, que é um desembargador também. Então, se a lei tivesse falado só assim, ó, o tribunal pode aplicar pena aos desembargadores. Pronto, já estava incluído o presidente, vice-presidente e corregedor. Beleza? Aos juízes de direito e aos juízes substitutos de carreira, tranquilo, nos casos do inciso 10 e do inciso 1 do artigo 31 deste Código, em virtude de processo judicial ou processo administrativo, conforme o caso. Bom, esse inciso 10 e esse inciso 31, a gente já viu, do artigo 31, né? É exatamente que fala aqui da remoção, disponibilidade, aposentadoria, demissão, perda do cargo, suspensão superior a 30 dias. Né? O Pleno poderá aplicar essas sanções aos juízes de direito e juízes substituto de carreira. Remoção, disponibilidade, aposentadoria, demissão, suspensão superior a 30 dias. A suspensão inferior a 30 dias é competência do Conselho da Magistratura. Você já sabia. Vamos para o inciso 2, veja só. O presidente do tribunal pode aplicar pena, sanção disciplinar aos juízes de direito e aos juízes substitutos de carreira, nos casos do inciso 22 do artigo 70, inclusive quando do julgamento de processo de sua competência. Isso aqui significa o seguinte, lá no artigo 70, inciso 22, está falando assim, ó, o presidente tem competência para aplicar sanções disciplinares. Ponto. Acabou. Só fala isso. E eu coloquei aqui no nosso esquema que o presidente realmente tem competência para aplicar sanções disciplinares aos juízes de direito e juízes substitutos de carreira. Só que tem que ser a pena de advertência e a pena de censura. Beleza? Por quê? Porque essas outras penas aqui, ó, remoção, disponibilidade, não sei o que, é competência do Tribunal Pleno que está prevista no artigo 31, inciso 10 e inciso 11. Tá? Beleza. Vamos ao inciso 3, veja só. O Conselho da Magistratura pode aplicar sanções disciplinares aos juízes de direito e aos juízes substitutos de carreira, no caso da alínea E do artigo 40 deste Código. A alínea E do artigo 40 foi revogada, então esse inciso 3 não vale mais. No entanto, o Conselho da Magistratura, se você analisar o artigo 47 e o artigo 84, você verificará que o Conselho da Magistratura tem competência para julgar os magistrados. Ó, eu coloquei no esquema aqui, ó. O Conselho da Magistratura poderá aplicar advertência, censura e suspensão até 30 dias contra os juízes e poderá aplicar suspensão até 30 dias e outras penas menos graves aos servidores e os serventuários. Beleza? Isso você já sabia também.
Lembre-se, suspensão até 30 dias, Conselho da Magistratura. Suspensão superior a 30 dias, Tribunal Pleno. Tá? É o artigo 47 que está falando isso. Inciso 4. Os juízes de direito e juízes substitutos de carreira em suas comarcas poderão aplicar sanções disciplinares aos servidores de justiça e os serventuários da justiça e juízes de paz. Aí eu coloquei aqui... Vamos ler o inciso 5 também. Ó. A Corregedoria Geral, nos casos previstos neste Código, poderá aplicar as sanções disciplinares. Beleza. Esse inciso 4 e esse inciso 5, eu coloquei ele aqui no nosso esquema também, aqui embaixo. Ó. O Corregedor Geral pode aplicar penalidade aos servidores e serventuários, todas as penalidades, inclusive demissão e suspensão, e é cabível recurso para o Tribunal Pleno. E também o corregedor poderá aplicar penalidades aos tabeliães ou os titulares de cartórios extrajudiciais, inclusive a pena de perda da delegação. E é cabível um recurso contra a decisão do corregedor ao Tribunal Pleno. A gente já aprendeu isso, artigo 84 da Lei Complementar 17. E aqui o finalzinho, né, para finalizar, o juiz de paz e os servidores e serventuários locais lá da cidade do juiz serão punidos pelo próprio juiz. Simples assim. Bom, agora vou para o artigo 341, mas antes de falar do artigo 341, vou fazer uma pequena amostragem de uma visão panorâmica sobre o artigo 84 e o artigo 341. O artigo 341 prevê um recurso administrativo ao Pleno de 15 dias. O artigo 84 prevê um recurso administrativo ao Pleno de 10 dias. Tá? Então, assim, lembre, a gente estudou já. Quando o corregedor aplica uma punição, uma sanção administrativa, uma sanção disciplinar, se for a sanção de demissão ou de perda da delegação, cabe recurso ao Tribunal Pleno em 10 dias, contra a decisão do corregedor que aplicar a punição de demissão ou de perda da delegação. Se o Conselho da Magistratura... Aliás, a gente aprendeu que... Vou até colocar aqui. Ó, se o corregedor aplicar uma punição de demissão ou de perda da delegação, cabe recurso ao Tribunal Pleno no prazo de 10 dias. A gente aprendeu isso no artigo 84. Estamos revisando. A gente aprendeu também que se o Corregedor-Geral de Justiça aplicar uma sanção disciplinar de menor gravidade, como uma suspensão de até 30 dias, como uma advertência, uma censura, etc., contra um servidor, caberá recurso contra a decisão do corregedor, que será analisado pelo Conselho da Magistratura. Esse recurso é no prazo de 10 dias. 10 dias, está lá no artigo 84. A gente aprendeu isso. Eu só vou colocar aqui, né, para ficar mais claro, ó, que prazo de 10 dias, recurso ao Tribunal Pleno contra a decisão do corregedor que aplicar sanção disciplinar de demissão ou perda da delegação, conforme a gente já aprendeu. E aqui, ó, prazo de 10 dias, artigo 84, cabe recurso ao Conselho da Magistratura contra a decisão do corregedor que aplicar sanção disciplinar de menor gravidade, como advertência, censura, suspensão de até 30 dias, entre outras. Beleza? Ok. De maior gravidade, recurso ao Pleno, 10 dias. De menor gravidade, recurso ao Conselho da Magistratura, 10 dias. No entanto, o artigo 341 trouxe uma nova informação. Ele disse o seguinte, ó, se o presidente, ó, não é corregedor, se o presidente do tribunal aplicar uma sanção disciplinar, caberá recurso ao Tribunal Pleno em 15 dias. Ok? 15 dias. Se o Conselho da Magistratura aplicar uma penalidade disciplinar, aplicar uma sanção disciplinar, caberá recurso
ao tribunal pleno em 15 dias. Isso é o que está no 341. Então, lembre-se, contra a decisão do Conselho da Magistratura que aplica a sanção disciplinar, recurso em 15 dias para o pleno. Contra a decisão do presidente do tribunal que aplica a sanção disciplinar, recurso em 15 dias para o pleno. Agora, recurso contra a decisão do corregedor que aplica a sanção disciplinar, recurso em 10 dias para o pleno ou para o Conselho da Magistratura, a depender da punição. Beleza? Compreendida essa parte? Espero que você tenha realmente entendido. Deixa eu colocar aqui o artigo 47 só para tirar uma dúvida. Ó, o artigo 47 está trazendo uma nova informação para nós. Veja só. Olha só. Das decisões do Conselho da Magistratura, caberá recurso para o Tribunal Pleno dentro de 15 dias, contados da data da intimação da decisão. A pena de suspensão aplicada pelo Conselho não pode ser superior a 30 dias. Isso aqui a gente já sabia. Lembre-se, o artigo 341 e o artigo 47 da Lei Complementar 17 dizem que quando o Conselho da Magistratura decide, cabe recurso ao pleno em 15 dias. Simples assim. Os dois artigos dizem isso. Agora, quando o corregedor decide uma sanção disciplinar, doutores, cuidado, o recurso é em 10 dias. 10 dias, pelo amor de Deus, não se esqueça disso. Tá bom? Isso aí. Se eu fosse o examinador, eu cobraria isso. Cobraria exatamente o entendimento do artigo 84, combinado com o artigo 341, combinado com o artigo 47. Tá? Fico por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Mas antes, deixa eu ler o artigo 341, né? Veja só. Artigo 341. A imposição de sanção disciplinar nos casos do inciso 1 da linha A, B e C e inciso 2 da linha A, B e C do artigo 303 será sempre fundamentada, dela cabendo recurso voluntário no prazo de 10 dias para o Tribunal Pleno, se imposta pelo presidente ou pelo Conselho da Magistratura. Isso aqui está exatamente de acordo com o artigo 47 e com o que a gente disse aqui no nosso esquema aqui embaixo. Ó. Beleza. Se a decisão for do presidente ou do conselho, recurso ao pleno em 15 dias. Se a decisão for do corregedor, recurso ao pleno ou conselho da magistratura em 10 dias. Até aí tudo bem. Só que, lembre-se, esse artigo 303, tá vendo esse artigo 303, que foi mencionado no artigo 341? Na verdade, a referência aqui é artigo, vou colocar aqui, remissão correta. Artigo 305. Tá? Então, assim, a lei falou artigo 303, mas, na verdade, é o artigo 305. Porque é o seguinte, no artigo 303 não existe o inciso 1 e a linha B e C, não existe o inciso 2 e a linha B e C. Tá? No 305 existe o inciso 1 e o inciso 2, e a linha A, a linha B e a linha C em cada um dos incisos. No 305 está falando sobre a pena de demissão contra os juízes, tá? Então, assim, esse artigo está falando, quando acontecer a pena de demissão, tem que ser fundamentada a decisão que aplicar a pena de demissão. E contra essa decisão cabe recurso em 15 dias para o Tribunal Pleno, se for uma decisão do presidente ou se for uma decisão do Conselho. É isso que está dizendo. Tá? Aí, só que você lembre-se, repita, você tem que ler o 84 para você descobrir que, se não for o presidente, não for o Conselho, mas for o corregedor que aplicar a punição, aí cabe recurso em 10 dias e não em 15. Simples assim. Tá? Vamos ao parágrafo único. O presidente do tribunal conhecerá do recurso interposto, né, esse recurso aqui de 15 dias, no mesmo prazo deste artigo, em 15 dias, né, das sanções impostas pelo juiz ou substituto de carreira,
cabendo ao Tribunal Pleno apreciar o recurso interposto no mesmo prazo contra a imposição de sanção por parte do corregedor. Ou seja, aqui está falando o seguinte, ó. Está falando assim, ó. Quando o Tribunal Pleno for analisar esse recurso, ele terá 15 dias para analisar o recurso. Agora olha que massa esse outro exemplo aqui, ó. Sanções impostas pelo juiz de direito e pelo juiz substituto de carreira. Quando o juiz aplica uma sanção contra um servidor lá do interior, por exemplo, da cidade do juiz, cabe recurso contra a decisão do juiz, que será analisado pelo presidente do tribunal. E esse recurso é de 15 dias. Depois, contra a decisão do presidente, caberá recurso para o pleno, em 15 dias. O fato é, o presidente terá 15 dias para analisar o recurso contra a decisão do juiz, o tribunal pleno terá 15 dias para analisar o recurso contra a decisão do presidente. Entendeu? É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Eu vou colocar aqui embaixo aqui também, ó. Aqui. Deixa eu colocar aqui para complementar. Ó, recurso ao presidente do Tribunal de Justiça contra decisão do juiz de direito ou juiz substituto de carreira. Beleza, então lembre-se, o juiz de direito e o juiz substituto de carreira que aplica uma sanção contra um servidor lá da comarca onde ele trabalha, contra essa decisão cabe um recurso em 15 dias que será analisado pelo presidente do tribunal. O presidente do tribunal vai analisar esse recurso. Se o presidente do tribunal continuar aplicando a pena, aí cabe recurso para o pleno, que também é em 15 dias. Beleza? É isso que está dizendo o artigo 341, parágrafo único. Veja só, o presidente do tribunal conhecerá do recurso interposto no mesmo prazo deste artigo das sanções impostas pelo juiz de direito e juiz substituto de carreira. Aí vem, cabendo ao tribunal pleno apreciar o recurso interposto no mesmo prazo contra a imposição de sanção por parte do Corregedor Geral de Justiça. Perfeito. Esse finalzinho aqui, ó, se você ler ele à luz do artigo 84, você vai verificar aqui o seguinte, ó. O tribunal pleno vai analisar o recurso. O corregedor vai aplicar uma sanção. A parte vai recorrer em 10 dias. O tribunal pleno vai analisar o recurso interposto contra a decisão do corregedor. E o tribunal pleno tem 15 dias para analisar o recurso que foi interposto em 10. Beleza. Calma. Espero que você tenha compreendido o 340, o 341. Eu vou deixar os esquemas aqui no material, caso você precise. Beleza? Bom, fico por aqui. Daqui a pouco eu volto para comentar mais artigos sobre a Lei Complementar 17. Até logo, já estou de volta.